vamos lá, gente. Mais uma questãozinha. Também bem leve, é bem tranquilinha. Ela fala o seguinte, ó. A hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles T1, cujos catetos medem L, é o cateto de um triângulo retângulo isósceles T2. A hipotenusa de T2 é o cateto de um triângulo retângulo isósceles T3, cuja hipotenusa é o cateto do triângulo retângulo isósceles T4 e assim por diante. O valor de L que torna a medida da hipotenusa de T100 igual a 2 elevado a 50 é. Gente, olha só, para entender o que ele está falando. A gente tem um triângulo T1, vamos botar aqui bonitinho, dividido a L. Então, isso aqui é L, logicamente, a gente sabe que é um triângulo isósceles, 45, 45, então aqui é L raiz de 2. A partir dessa hipotenusa, a gente vai construir um outro triângulo retângulo, tá? Onde um dos catetos vai ser o próprio L raiz de 2. Beleza, então aqui é L raiz de 2, para chegar aqui você multiplica por raiz de 2. Beleza? L raiz de 2 vezes raiz de 2, 2L. E assim, mesma coisa. Essa hipotenusa vai virar o cateto do outro triângulo aqui. Então aqui 2L, 2L, então aqui vai ser 2 raiz de 2L. E assim por diante, eu não vou ficar construindo, né, gente? Então a ideia, vamos colocar aqui do lado, olha. T1, hipotenusa, L raiz de 2. Do outro, eu vou pegar, logicamente, isso aqui e vou multiplicar por raiz de 2. Então, L raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 são 2, então fica 2L. Depois, T3, vou pegar o 2L, vou multiplicar por raiz de 2. Então, vou ficar aqui, 2 raiz de 2L. Vou continuar só para vocês enxergarem o que vai acontecer, gente. Olha só. O T4, vou pegar 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 são 2. Vai ficar 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Vou continuar mais um pouquinho. O T5, então, vai ser o quê? 4 vezes raiz de 2, L. Vou fechar no T6 para vocês enxergarem, olha só. Se eu pego isso aqui e multiplico por raiz de 2, gente, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 4 vezes 2, 8. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Olha só, gente. T6. 2 ao cubo. T4. 2 ao quadrado. T2. 2. O que a gente está observando aqui? O expoente sempre vai ser a metade na referência aqui. No caso do triângulo, né? No caso, T2, aqui ficou 1. T4, aqui ficou 2. T6 ficou 3. Então, o nosso T100 aqui vai ficar 2 elevado a 50L. Beleza! Então, eu sei que o nosso T100 tem essa referência aqui. E eu quero saber o valor de L para o meu T100 ser igual a 2,50. Então, no lugar do T100 aqui, o que eu vou colocar? 2 elevado a 50. Gente, olha só que delicinha. 2,50 multiplicando, passa dividindo. Um número dividido por ele mesmo, igual a 1. Então, alternativa B. Questão bem tranquilinha, né, gente? Mais interpretativa do que qualquer coisa, né? Vamos para mais uma questãozinha aí. Questão 9. Uma questão legal. Dá para utilizar com nossos alunos de nono ano, essa questãozinha. Ela fala o seguinte. 2 carros partem da cidade A para a cidade B pela mesma estrada, cujo trecho entre A e B mede 120 km. O primeiro carro parte às 10 horas, com velocidade constante de 60 km por hora. E o segundo carro sai às 10 horas e 10 minutos, com velocidade constante de 80 km por hora. A que horas o segundo carro alcançará o primeiro? Gente, dá para a gente trabalhar a ideia de função aqui, bem tranquilamente. Olha só. Vamos pegar o primeiro carro. Botei até um carrão aqui, show de bola, um carro bonito, hein? Olha só, em 1 hora, logicamente aqui, ó, ele vai percorrer 60 km, 60 km por hora. Em 2 horas, ele vai percorrer 120 km. Então, eu posso dizer que em 10 minutos, logicamente, ó, ele vai percorrer o quê? Quanto?
de quilômetros por minuto? 1 km por minuto, né, gente? Ó, 1 hora percorre 60 km, tá? 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Então, em 10 minutos, que é 1/6 da hora, eu posso dizer que ele percorre 10 km. Só que a gente tem que entender, porque a gente vai construir as duas funções aqui. O primeiro carro, ele saiu 10 minutos antes. Então, a gente tem que entender que o nosso coeficiente linear tem que estar o quê? Acrescido o quê? No caso, ele vai ser o quê? Mais 10. Porque ele sai 10 minutos antes. Vai ser minha função, ou seja, 60x, no caso, mais 10. Ok? Ó? Onde o nosso f de x é a distância percorrida e o nosso x é o tempo em horas. Beleza? Ou seja, aqui se eu coloco em 1 hora, logicamente, ele já vai ter percorrido 70 km. Mas, professor, em 1 hora ele vai ter percorrido 60 km? Não, porque no caso aqui, ele saiu 10 minutos antes, então eu já estou acrescendo esses 10 minutos. Ok? E o segundo carro, no caso, o que vai acontecer? Mesma ideia, 1 hora percorre 80 km, que é a velocidade dele, 2 horas 160 km e assim por diante. Então a nossa função, vou chamar de g de x, vai ser 80x. Beleza. Só que eu quero um momento em que esse carro aqui, o amarelinho, coitado, como é que esse carro amarelo vai passar isso aqui? Tinha que ser o inverso, né? Ele vai ultrapassar ou chegar nesse aqui. Gente, basta saber o quê? O ponto de interseção entre as duas funções. Eu vou pegar as duas funções aqui e vou igualar. Belezinha? Então 60x mais 10 é igual a 80x. Bem facinho isso aqui, né, gente? Vou pegar esse 60x e joga para cá. 20x, o 20 está multiplicando, passa dividindo. 10 sobre 20, meia hora. Aí o cara vai lá e marca 10 horas e 30 minutos. Gente, olha só, você tem que lembrar que o segundo carro saiu às 10 horas e 10 minutos. Então, 30 minutos depois, vai ser 10 horas e 40 minutos, tá? Beleza? Que é o ponto de interseção, mas você tem que lembrar que o outro saiu 10 horas e 10 minutos. Belezinha? Não foi difícil, a gente tem outras maneiras de fazer essa questãozinha, tá? Mas achei legal trabalhar com o conceito de função. Vamos ver mais uma questãozinha aí. Questão 10, gente, uma questão bem tranquila da prova. Uma das mais fáceis também. O gráfico abaixo mostra o progresso de um corredor em uma corrida de 6 km de extensão. Aí, belezinha, tá aqui a distância, a duração da corrida. Costuma-se chamar de pace a razão T sobre D, onde T é o tempo em minutos que um corredor leva para percorrer uma distância D em quilômetros. Desta forma, considerando a corrida representada pelo gráfico acima, é correto afirmar que... Então vamos lá, gente. O pace do corredor foi maior nos 15 primeiros minutos do que na corrida inteira. Então, a primeira coisa, vamos fazer da corrida inteira. Corrida inteira, 60 minutos. Qual é o tempo total? No caso aqui, ó, 60 minutos. Distância total, 6. Então, o nosso pace 60 dividido por 6, que é 10. Belezinha? Então, o que? 10 minutos por quilômetro, né? Belezinha. O que ele fala? Nos 15 primeiros minutos. Gente, nos 15 primeiros minutos, ele percorreu 3 km. Então, o nosso pace vai ser 15 dividido por 3. Ele fala que foi maior? Não, gente. 5 é menor que 10. Então, a A já está errada. O pace do corredor foi menor nos 15 minutos finais do que na corrida inteira. 15 minutos finais, está aqui, ele percorreu quantos quilômetros? 1 quilômetro. Então, é 15 sobre 1. Opa, 15 sobre 1, 10. Fica difícil, né? Opa, conserta aqui. 15. Foi menor do que na corrida? Não, foi maior. Também está errada. C. O pace do corredor foi menor nos 30 últimos minutos do que na corrida inteira. 30 últimos minutos, ele percorreu quantos quilômetros? 2 quilômetros. Então, é 30 sobre 2, 15. Não, foi maior do que na corrida inteira. D.
O pace do corredor foi menor nos 3 primeiros quilômetros que na corrida inteira. 3 primeiros quilômetros, no caso aqui, em 15 minutos. Então, 15 dividido por 3, 5. Foi menor que na corrida inteira? Sim. Então, a D serve. E vamos ver aí também, o pace do corredor foi menor nos últimos 3 quilômetros do que na corrida inteira. 3 últimos quilômetros, tá aqui, ó, ele percorreu nada mais nada menos que, no caso aqui, em 45 minutos, 3 km. Então, 45 dividido por 3. No caso, vai ser igual a 15, que ele fala que foi menor que na corrida inteira. Não, foi maior. Então, portanto, a única que satisfaz é a alternativa D. Uma questão bem tranquilinha também.